Beleza, como vai? Nós estamos aqui com um assunto maravilhoso hoje, que é um dos pilares do mundo, na verdade, né? Educação, né? Será que nós estamos no rumo certo? Será que tinha que ter sido para outro lado? Bom, depois da vinheta a gente vai falar isso tudo com uma pessoa espetacular, super simpática, Silvia Elaine de Oliveira, educadora. Roda a vinheta aí. E aí, pessoal, tudo bom? Você viu a vinhetinha? Um papaléguas. Estamos aqui com a nossa Silvia Elaine de Oliveira. Muito prazer. Prazer. Primeiro, eu gostaria de agradecer você despender seu tempo para a gente bater esse papo, não tão informal assim, não tão compromissado assim, mas de uma forma que a gente consiga entender um monte de coisas e mudanças que estão acontecendo nesse mundo, né? Sim. E tempo sempre a gente vai colocando ele conforme a gente gosta, né? Então, eu gosto de falar de educação, gosto de falar de adolescência, gosto de falar da escola, então acho que o tempo acaba sendo uma virtude aí, acaba sendo... Você é mãe? Sou mãe também. Mãe, quantos Sim. filhos? Tenho 2 filhos. 2 filhos. Qual a idade deles? A minha filha tem 40, vai fazer 41, certo. E meu filho tem 37. Então já passaram da adolescência. Já, faz tempo. Legal, Faz legal. bastante tempo. E qual que é a tua formação? Olha, minha primeira formação é de fonoaudiologia. Eu comecei na faculdade, fiz a PUC, que eu acho que eu brinco, eu falo antes da PUC e depois da PUC, a gente é um e outro, né? Eu fiz fonoaudiologia e fui trabalhar em consultório. Do consultório eu comecei a trabalhar em escolas. E aí eu comecei a gostar de escola. Como fonoaudióloga mesmo. Fonoaudióloga escolar. Na faculdade eu já comecei a me interessar muito sobre alfabetização, a querer entender um pouco como que as crianças se alfabetizavam. Então isso foi um interesse já na faculdade. E aí, nos estágios, eu comecei a fazer estágio em algumas escolas. Também fiz estágio na antiga FEBEM, né? No passado chamava FEBEM. Caramba, que legal. Então, eu fiz bastante estágio lá. E lá eu comecei a gostar muito sobre desenvolvimento infantil. Comecei a ficar muito, assim, cativada mesmo para entender como é que as crianças pensavam, como é que as crianças interagiam entre elas. E aí, comecei a ir para os espaços escolares, que aí eu fui trabalhando como fonoaudióloga escolar, e daí surgiu a vontade de ter escola. E assim foi que a gente teve a primeira escola. Eu tenho mais 2 sócias, quando a gente fundou a Projeto Vida, mas antes da Projeto Vida a gente fundou uma escola antes, que chamava Sementinha, que era lá no Horto Florestal. Era só educação infantil? Só educação infantil. E aí, lá a gente começou assim, se encantar mais ainda pela alfabetização, né? Como é que a criança muda de um lugar para o outro, né? Porque é uma posição de mundo a hora que você se alfabetiza, né? Uma mudança no mundo. E aí a gente foi trabalhando nessa perspectiva, querendo entender mais o que era uma criança dessa idade, como é que ela se desenvolvia, como que a gente favorecia o ambiente para ela se desenvolver. E mais para frente a gente abriu o Projeto Vida. Então, aí a gente fundou a Projeto Vida, que fica ali em Santana. Certo. Né? E aí a gente faz que eu sou educadora, uns 38 anos, 39 Sua filhinha anos. tava... Não, a minha filha, ela nasceu na faculdade. Caramba, que Eu estava legal. no último ano de faculdade, quando ela nasceu. E ainda foi um episódio muito bonito, eu acho bonito, porque na época a gente tinha alguns pacientes que a gente atendia já com supervisão. Então eu tinha uma supervisora, éramos um grupo de 7 alunos que a gente fazia esse trabalho de supervisão e atendia pacientes. Como eu sabia Isso que ela era quase que uma residência, ou não? A gente atendia na DERDIC, não é estágio, porque ele é estágio, mas ele é da faculdade, então ele é obrigatório. Então, no último ano, você atende dentro da DERDIC. A DERDIC é uma clínica, escola, que está ligada à fonoaudiologia da PUC. E aí você atende alguns pacientes que procuram por conta de baixo recurso, alguma coisa, eles procuram, são os
que estão perto de se formar, que atendem com a supervisão de uma experiente, né? De uma professora mais experiente. Eu estava sabia que estava grávida, no último ano de faculdade, sabia que ela ia nascer, não sabia que era ela, porque naquela época a gente não sabia o que era, né? Não tinha chá revelação, não né? Não tinha nada disso. E aí sabia só que era um bebê que ia nascer no final de novembro. Final de novembro, isso significava que eu ia perder uns 15 dias de dezembro, que terminava dia 15. Então, eu trabalhei em julho com o paciente que eu tinha na época, que eu atendia, com a supervisão da professora, para eu poder ficar tranquila na hora de fazer a passagem desse paciente para outra fonoaudióloga, né? Só que a Bá nasceu dia 8 de novembro. Ela não nasceu no final de novembro. Ela não avisou. Ela não né? avisou. Falou, cheguei, mãe. Ela é assim até hoje. Caramba. Ela é uma pessoa que vai pra frente, que é rápida, que tem pressa. Então, ela nasceu dia 8. E eu tinha avaliação naquele dia da supervisão. E aí foi muito difícil. Eu fiquei pensando que como é que não ia fazer, né? Eu ia ter o bebê e talvez eu tivesse que voltar depois na universidade para fazer esse último pedaço que eu ia faltar. Então, eu não ia fazer a avaliação, ia ficar para o próximo ano. Daí, meus colegas não fizeram também. Então, foi uma coisa muito bonita, que eles decidiram não fazer. Justamente para eu não perder. E junto com a professora decidiram isso. E aí, a professora esperou 15 dias. Aí, a Bárbara nasceu, passou 15 dias. E eu levei ela para fazer essa avaliação. Ela era um bebezinho, minha mãe foi junto. Aí, dava de mamar, minha mãe ficava. E aí eu fiz e passei sem precisar depois ter que voltar, né? E você, não querendo te cortar, já te cortando, mas eu vou pontuando algumas coisas que eu achei interessante. Esse senso de corporativismo que seus colegas tiveram, você comentou agora há pouco que antes da PUC e depois da PUC. Isso. Tem a Silvia antes da PUC e depois da PUC. Você aprendeu tudo isso lá ou não? O que eu gostei muito de fazer na PUC, que hoje não tem mais, que é o que eles chamam de base, era o básico. Então, você tinha uma variedade de áreas de conhecimento, que você passava por essas áreas de conhecimento. Então, você tinha o que foi, assim, muito impactante na minha vida foi abrir o mundo para mim, assim, a ampliar minha visão de mundo. Então, foi muito grande essa ampliação de visão de mundo. Então, isso é o que eu falo de uma antes e outra depois. Essa relação de cooperação, de trabalho coletivo, de grupo, isso já vinha... É uma construção, acho que dentro da fonoaudiologia, naquela época, quando eu Mas você acha que daquele grupo ou em geral? Olha, eu não sei se eu posso falar de tudo. Eu acho que é um grupo que até hoje se comunica, conversa, marca eventos para a gente comemorar as datas, mas esse grupo menor, a gente se vê mais frequentemente. Pelo menos umas 4, 5 vezes ao ano a gente se encontra. Então, é um grupo que permaneceu, de algum jeito a gente foi vendo o desenvolvimento de um, de outro, e a gente foi ficando próximos, mudaram de São Paulo, mas a gente consegue até hoje ainda ter um grupo e conseguir conversar e contar um pouco da vida. Então, eu acho que isso tem a ver também com essa relação que a gente fez na escola, na universidade, de amizade, né? Nessa perspectiva também, que fez eles ficarem... Né? Acho que com empatia de pensar, não, não vai voltar para fazer a prova depois, a gente pode adiar junto com ela. E aí foi que isso legal. Que aconteceu, foi bonito. E aí você comentou que a gente já chega na Projeto Vida. Vamos. Aí, tem um caminho aí. Tem ainda. muito assunto aí. Aí você foi para a FEBEM, hoje isso. Fundação Casa, isso. Né? E isso a FEBEM foi durante a universidade. Foi na faculdade. Foi como se fosse também um estágio. Isso, né? Foi durante a faculdade. Eu nem sabia que estava grávida da Bárbara. Depois que eu descobri que eu estava grávida. Mas eu fui na Fundação Casa. E era um trabalho específico, muito interessante, que era um trabalho na perspectiva de desenvolvimento de linguagem. Então, a nossa professora, na época, a supervisora, ela fazia uma entrevista com as pessoas que trabalhavam lá e que indicavam crianças que estavam, de alguma forma, em algum tipo de risco no desenvolvimento de linguagem. Não eram para os internos, então? Não eram os internos, eram as crianças que estavam supostamente sem a família.
né? Às vezes elas estavam entregues para adoção, às vezes não. Às vezes tinham ainda família que visitava, mas que não tinha condição de arcar de ficar com a criança, né? Mas a FEBEM não era um abrigo exatamente, era uma instituição de menor infrator. Não. Não. Assim, nessa que eu trabalhava, porque ela tinha esse de menor infrator, né? Mas essa era de crianças pequenas, de bebês. Entendi. Provavelmente os pais presos. Não necessariamente. A que eu atendi, os pais não eram presos. Então, eles só não tinham condição. A mãe tinha desaparecido, tudo indicava que tinha falecido, e o pai era caminhoneiro, então ele não conseguia ficar com a filha e fazer o trabalho. Suporte, claro. Então, ele começou a se preparar para conseguir fazer isso. Tanto é que enquanto eu estava lá, depois ele faz isso. Então, não era necessário, eram crianças que ou tinham sido, de alguma forma, a família não deu conta e deixou lá, ou foram encontradas, ou a família continuava visitando, mas não tinha condição de cuidar, de criar. Então, ia todo fim de semana, visitava, mas... Então, essas crianças que estavam passando por alguma situação de vulnerabilidade social mesmo. E você acha que isso acontecia muito mais do que acontece hoje, ou não era menos divulgado, menos difundido? Olha, isso é tão difícil de responder, né? Porque hoje a gente tem uma informação muito imediata, então a gente não tem ideia de se a gente tem mais crianças assim, nessa situação de vulnerabilidade, ou se a gente sabe mais que tem, né? Que a gente tem mais pessoas no mundo é verdade. Então, a proporção dá para a gente pensar nessa probabilidade, né? De ser dessa perspectiva. E tinham diferentes histórias lá, muitas histórias tristes e muitas histórias que era a família tentando se reorganizar. Tanto é que esse pai vem depois e leva essa garotinha que eu atendia, ele leva ela para morar fora, ele consegue um trabalho longe, mas aí ele leva para ele poder criar ela. E ela tinha, na época, ela ia fazer 3 anos, então era uma pitiquinha ainda, né? Poxa vida. Então, era uma pessoa com uma dificuldade de dar conta, né? A mãe não estava mais, e ele tinha mais 2 filhos lá. Maiores que ela, né? Eram 2 meninos, 2 crianças mais velhas, que eu levava para eles ficarem juntos. Então, foi uma experiência interessante, assim, bem dá para entender o desenvolvimento de uma criança ainda sem ter criança, né? E você acha que essa experiência que você teve ajudou no contato com seus filhos que viriam logo em seguida? Sim. Eu acho que não só no contato com meus filhos, como a ideia de querer ter uma instituição uma escola e trabalhar com crianças pequenas. Então, acho que isso... Que logo em seguida veio a sementinha. Isso. Aí veio a sementinha, depois a Projeto Vida. Então, esse caminho, acho que assim, eu fui tocada por essas crianças, né? De alguma forma. Tinha essa que eu especificamente trabalhava direto com ela, com essa ideia de fazer com que ela pudesse falar mais, pudesse sair desse universo que ela estava muito voltada para ela mesma, ela não fazia relações com ninguém, ela não demonstrava a situação de comunicação. Então, aí eu fui chegando perto dela, trazendo ela para perto, aí foi indo fazendo algum tipo de relação de afeto com ela, até que ela começou a confiar em mim, e aí poder começar a conversar, e aí a gente foi brincando, e era basicamente isso, eu dava banho, dava comida, trocava e brincava, cantava, era isso que era o trabalho, e fazia relatórios pensando na perspectiva da evolução da linguagem dela. E foi muito interessante de ver o avanço que ela fez, né? Que ela fez de uma criança que não fazia contato nenhum, não conversava com ninguém, não falava nada, para uma criança que fala, corre, brinca e se relaciona. Então, foi assim, e não só ela, como todas as outras que estavam ali. Então, ali eu já fui entendendo que era uma criança no coletivo. Porque acho que uma coisa é uma criança, filho, né, individual, aquele indivíduo na sua família que você vai criar. Outra coisa é num contexto mais institucional, escolar, e aí é no coletivo. Então, eu fui entendendo também a força do coletivo, a força do par para qualquer tipo de desenvolvimento. E aí acho que eu fui tocada para pensar na escola. E aí você se juntou com algumas amigas para formar, para
constituir a sementinha. Isso, foi E quem eram essas amigas? Eram amigas da faculdade? Eram amigas de adolescência? Éramos praticamente adolescentes, né? Mas uma delas, a Mônica, que é minha sócia até hoje, era minha amiga da faculdade. A gente fazia faculdade também junto. fonoaudiologia. Isso, estudava comigo fonoaudiologia. E a Leda, ela assim, era a mesma idade da gente, só que ela fazia faculdade de psicologia. E eu conhecia ela porque ela é como uma prima, porque ela é casada com o marido dela, é primo do meu ex-marido. Então, eles eram primos, então praticamente a gente virou prima, quando eu casei, a gente virou prima. Mas eu conheci ela ainda quando ela estava namorando, então foi assim que eu conheci. E aí a gente, sei lá, tivemos essa ideia. Vamos abrir uma escolinha. Vamos trabalhar com escola. Legal. E aí um sonho. Na verdade, esse sonho surge na faculdade. Na faculdade, na PUC, tem lá um Pátio da Cruz, não sei se você conhece a PUC, mas tem um pátio muito bonito lá. E a gente almoçava lá, eu e a Mônica, a gente levava lanche e a gente almoçava lá muitas vezes, porque era período integral. E aí, numa das vezes, a gente já fazia estágio em escolas e já estudava alfabetização. E já olhava para isso e pensava, eu queria uma escola diferente. E aí a gente começou a nutrir essa vontade de ter uma escola. Cada uma se formou. O que era na cabeça de vocês, assim, uma escola diferente? Uma escola que, de fato, as crianças pudessem brincar, que pudessem aprender a partir do seu desenvolvimento, do que ela está, né? Considerar o desenvolvimento da criança, considerar quem é a criança, essa concepção de infância mesmo, olhar para a criança como um ser que pensa sobre o mundo. Ela não é um papel, uma folha branca que a gente vai lá ensinar. Ela sabe muita coisa. Mas os nossos pais não pensavam assim. Não, nossos pais não pensavam, as escolas não eram assim. É essa escola que a gente começa a nutrir esse desejo de ter uma escola deste tipo, né? Então, começamos eu e Mônica a pensar nisso. A gente começou a fazer cursos de alfabetização. Ela também trabalhava em clínica e também fazia estágio em outras escolas. A gente começou essa ideia de que todo mundo é igual, que você ensina igual para todo mundo. A gente foi percebendo que isso não era uma realidade. E a gente foi nutrindo essa vontade de ter uma escola em que considerasse essa heterogeneia das crianças na forma de ensinar e aprender. E aí foi que a gente teve vontade de abrir a escola. E aí faltava mais uma pessoa. Eu falei, tem a Leda, que acho que ela vai gostar. E aí eu fui lá e convidei. E ela gostou. E assim, ela estava trabalhando em outro lugar, num banco, e não estava satisfeita. E a gente fez isso. E aí a gente... três jovens. E naquela época, nós estamos falando há 30 anos atrás. 40, quase 40 anos atrás. 40 anos atrás. Aí vocês precisavam de mão de obra, né? Na verdade, a sementinha, a gente comprou a sementinha pronta. Ela já tinha, ela funcionava. A estrutura física já estava lá. Isso. A gente não tinha dinheiro, porque éramos jovens, né? Trabalhando, eu trabalhava em consultório, a Mônica em consultório, a Leda estava no banco. A gente pediu emprestado para os nossos pais. E aí apareceu, era uma época que era a época do cruzado, em que tudo ficou meio estabilizado, o valor, né? Daí a gente fez uma oferta, soube que ia ter essa escola para vender. A minha mãe soube, me avisou. A gente falou, vamos lá descobrir, né? Vamos ver o que é. Daí a gente fez uma proposta de pagar com a própria escola, não ter um ou outro funcionário, tinha uma secretária, tinha que fazer a portaria. Ele falou, a gente pode fazer isso, nós. E aí a gente paga com esse dinheiro a escola. E aí assim, a gente deu uma entrada e assim a gente fez. E assim a gente começou... trabalhando muito, as três. E assim, nesse início de trabalho, você foi como previsto o cronograma ou você descobriu que a teoria na prática era um pouco diferente? Aí você vai entender o que é fazer uma gestão, né? O que é você fazer gestão de pessoas, de processos, de recurso. A gente não tinha mais pálida ideia. A gente queria ter uma escola, é isso. A gente queria trabalhar com criança. Acho que essa era a perspectiva. Mas o que isso significava, a gente aprendeu fazendo. Nenhuma das três era empreendedora. Isso,
Só você estava no processo de gravidez, da Isso criança eu já nova. tinha a Bárbara. Isso eu já tinha a Bárbara Pitiquinha. A Mônica Leda não. Não, Mônica Leda ainda não. Certo. Aí eu tinha a Bárbara bem pequena. Quando a gente comprou a sementinha, a Bárbara tinha acho que 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses. Ela era bebezinha. Eu trabalhava no consultório. A gente foi fazendo um certo rodízio. Eu trabalhava no consultório, tinha a Bárbara e comecei a trabalhar na escola. A Mônica trabalhava no consultório e na escola. A Leda trabalhava no banco. A Leda saiu do banco para assumir a escola. Então, ela ficou um tempo maior na escola. E assim a gente foi... sem recurso nenhum. A gente não tinha recurso próprio até. A gente ia trabalhando e ali fazendo funcionar, vamos dizer assim. E assim foi funcionando a escola, ela foi crescendo, ela foi aumentando, aí a gente foi cada vez mais estudando, a gente estudou muito. Tinham várias escolas que a gente olhava e tinha elas como... admiração, uma referência, a gente começou a pedir para fazer estágio nesses lugares, a estudar nesses lugares e assim a gente foi se desenvolvendo, olhando para outros lugares. E não teve assim uma resistência, falando, não vem aqui não, que não, vai descobrir nossos segredos. Não, tem assim, primeiro que não eram escolas concorrentes, né, e eram escolas que tinham essa perspectiva de formar outras pessoas, né. Então, tinha um centro de formação, vamos dizer assim. Então, a gente participava desse centro de formação e aprendendo com elas, tanto do ponto de vista da gestão da escola, como do ponto de vista do aprendizado das crianças. E assim foi. E a Mônica e eu fizemos mais isso, e a Leda fez mais essa perspectiva mais financeira da escola, administrativa, como é que era para a escola se manter, se sustentar. E assim foi que a gente começou fazendo de tudo. A gente deu aula, a gente trabalhou na secretaria. Era uma escola pequena na época. E assim a gente fez uma grande experiência do que era uma escola, do que era adaptar criança, do que era pensar atividades para as crianças, do que era pensar o recurso, pensar os materiais, selecionar professoras, acompanhar as professoras que tinham, fazer intervenção. Então, assim, a gente foi... E foi naturalmente cada uma... entendendo o que tinha de mais, assim, internamente, que tinha mais desenvolvido, a gente foi encontrando o caminho, claro, ali na escola. E depois nisso nasceu, eu fiquei grávida do Romeu, que é o meu segundo filho, aí a Leda ficou grávida da Mayra, que é a primeira filha dela, e aí a gente, praticamente os filhos... Aí, nesse momento, eu saí do consultório. Mas os filhos também foram estudar na sementinha? Sim. Os meus e a primeira da Leda. Os outros da Mônica e o mais novo da Leda, depois estudaram na Projeto Vida. Então, esse foi um caminho, assim. Porque aí, logo depois, a gente teve a Projeto Vida. Aí, a gente deixou a sementinha. A gente viu que não dava para conciliar. Porque a sementinha era uma escola que a gente tinha comprado. Então, ela por mais que a gente mudava, muitas questões foram mudando, a gente tinha algumas resistências daquela cultura. Daí a gente queria criar uma cultura nossa. E aí foi assim que a gente montou o Projeto Vida. Legal, peraí, vamos ver o nosso patrocinadorzinho aqui, a gente já volta logo. Olá, muito prazer. Eu me chamo André Fernandes, sou violonista, formado pelo Conservatório Musical do Tucuruvi, tá? Com a carteira profissional da Ordem dos Músicos do Brasil de 1996. Como vai? Bom, hoje em dia sou produtor musical, arranjador, e tudo começou com esse cara aqui, ó. O meu violão, o meu companheiro das horas boas e ruins, né? Comecei a estudar muito jovem, né? Meu pai era instrumentista também formado em violão erudito, né? E hoje nós temos uma outra visão de violão. Eu preciso tocar de tudo no meu violão. Eu preciso tocar polca paraguaia. Preciso tocar reggae. Preciso tocar samba.
tocar todo gênero. Todos os gêneros. O meu violão tem que ser uma arma. Eu preciso estar lá e conseguir tocá-lo. E como começar? Se você chegou até aqui, você está no bom caminho, né? Eu estou lançando um curso chamado Como Tocar Violão Definitivamente, em que você vai aprender a tocar todos os ritmos, você vai aprender a ler partitura, aprender a ler cifra, como aguçar o seu ouvido para que você também toque de ouvido, né? Eu preciso tocar de tudo, de tudo. Preciso tocar de tudo, tá? Se você chegou até aqui, se inscreva, entra no link aí, vai te direcionar para uma página de cursos em que já está disponível lá o módulo 1, como tocar violão de forma definitiva, em que eu vou te ensinar como adquirir essas técnicas de mão direita, de mão esquerda, tá? Pestana, vamos falar de afinação, vamos falar de escala cromática, vamos falar de leitura de partitura, certo? De uma forma rápida, tranquila, em que só vai depender de você ter evolução nesse instrumento. Comece a tocar hoje mesmo, não perca tempo. Vem conosco. Então, se você quiser gravar seu CD, estudar violão, liga pra gente, entra nos links aí, nos telefones, acessa os telefones. Jeito tem que ter paciência e persistência. Milagre ninguém faz. Voltando aqui com essa história maravilhosa de vida, né? Sim, e praticamente aí, a vida. Olha, a cultura aqui tá legal, tal, mas a gente quer criar uma identidade, né? Exatamente. Aí foi aí que a gente começou a pensar na Projeto Vida, sem nome ainda, não tinha nome. Passamos, assim, alguns dias para escolher o nome, né? Várias ideias, vinham muitos nomes, mas ainda nenhum nome que a gente se identificasse as três. Somos três pessoas muito diferentes, que hoje, passado tanto tempo, né, eu entendo que isso é um fator de sucesso, porque cada uma olha por uma perspectiva, né? Muitas vezes na hora de decidir, tomar uma decisão é mais difícil, porque três opiniões diferentes, três mulheres fortes, cada uma na sua posição, até que a gente na sua convicção, até que a gente encontre um caminho ali do meio das três e possa seguir. Então tem essa perspectiva, né, do triângulo mesmo, né? São três forças, né? O triângulo é muito forte, né? Então, se pensar as forças do triângulo, é assim que é a nossa. E aí a gente começou a ter essa vontade, então, a escolher nomes, e nada interessava, assim, uma falava, não gosto, não gosto, não, e aí foi ficando pagão, foi ficando difícil. Aí o marido da Leda fala o nome. Um dia, assim, a gente estava desenhando os planos de trabalho para entrar na diretoria de ensino, toda a parte da legislação, né? Aí ele fala Projeto Vida. Ele fala Projeto Vida, as três olham e falam, eu gosto. E aí as três gostaram. Então, isso foi um marco, assim, as três gostarem, assim, imediatamente. É quase impossível, não pode ser outra, é isso. E aí, assim, nasceu o Projeto Vida. E sempre foi na Zona Norte? Sempre foi na Zona Norte. Antes, a gente começou na educação infantil. Então, hoje lá é uma chácara, é um sítio tombado pelo patrimônio histórico, tem 2.000 metros quadrados de área verde, mas não era ali, era em frente. Em frente tem uma casa ali. Então era numa dessas casas que a gente começou, porque o sítio ele tinha moradores, as pessoas moravam lá, tinha a antiga dona do sítio,
Mas a gente, de novo, essa ideia que eu brinco, eu falo para os jovens, a gente precisa sonhar, a gente não pode deixar de sonhar. A gente começou a sonhar que a gente gostava daquele lugar, então que a gente queria levar as crianças lá, porque da casa onde a gente estava, a gente olhava para o sítio e enxergava o sítio, e era muito interessante. Então, um dia eu fui lá nesse sítio, fui conversar com a dona Maria Augusta, que ela era uma senhorinha muito idosa, fui conversar com ela para pensar na perspectiva de levar as crianças para passar o dia, para fazer alguma coisa. Ela ficou muito encantada, achou boa essa ideia, gostou. Ela falou, nossa, vamos falar. Mas, aí a gente ia até se organizar, pensar como é que ia fazer. Passado esse tempo, ela faleceu. E aí a gente entrou em contato, porque aí a gente sabia que era um patrimônio histórico, era tombado pelo patrimônio. Então, tinha uma série de burocracias, vamos dizer assim, ou uma série de leis que precisa ser cumprida para que o patrimônio seja preservado, e ele está lá até hoje e é bonito. Então, a gente foi atrás disso para ver se podia ser escola, se podia montar, e assim a gente montou o Projeto Vida, foi indo persistente, determinada, é isso que a gente quer. E assim, é uma região que tinha várias grandes escolas, né? Mas não tinha Colégio Saá, Colégio Santana, isso, Colégio Jardim São Paulo, Salesiano. Tudo muito grande, tudo grande, época, né? Colégios principalmente confessionais e grandes, mas não tinha nenhum colégio com essa perspectiva dessa ideia de olhar para o sujeito, para a criança, como alguém que pensa e que pode ser um agente desse desenvolvimento dele também. Que não é só o professor ajuda a que isso se aconteça. Que é o título que se dá hoje de construtivista. Na verdade, tem, assim, não é pensar uma metodologia em que você não pensa só no ensino, mas você pensa na aprendizagem. É o que é que eu faço para que esses alunos aprendam. Então, não é só eu ensino deste jeito. Então, não é só o ensino. Porque o ensino é uma forma, vai. Aí o professor, eu ensino deste jeito. Mas eles aprendem. Porque não aprendemos igual. A gente sabe disso. A gente aprende de jeitos diferentes. Cada um aprende de um jeito diferente. Então, é a perspectiva de que o professor possa considerar isso. De que o professor, a metodologia, né, o trabalho em si, possa considerar que a sala de aula não é um espaço homogêneo, ele é heterogêneo e que nós, seres humanos, somos distintos e únicos e a gente aprende de formas diferentes. Então, que o professor considere isso para ensinar e garantir que aprenda, porque não é só ensinar. É ensinar e aprender. Então isso. Já se deu o nome de construtivista, nessa perspectiva construtivista, mas hoje tem muitas metodologias que entram, né, que a gente pode... Essa ideia, principalmente, por exemplo, de pensar a infância, de que a infância é um momento da vida importante que tem uma característica própria, que ser criança e que o brincar tem uma característica, o brincar tem uma função. Né? A criança entende o mundo a partir da brincadeira. Então, o brincar tem uma função importante. Não é uma criança que está esperando para ir para ser alfabetizada. Não, ela não está esperando nada. Ela está vivendo a vida dela naquele momento e ela tem características daquela faixa etária que a gente pode favorecer que ela se desenvolva mais. Né? Isso. E aí, pensar isso de uma forma mais geral para a escola. Então, pensando mais como os alunos com um protagonismo, que eles possam participar desse aprendizado. Essa ideia de você conseguir despertar no sujeito, no aluno, essa vontade de aprender. E essa, sabe, essa relação com o estudo. Que isso ele vai precisar para a vida inteira dele. Então, é de pequeno que a gente faz isso. Então, de você trabalhar com as crianças para que o estudo não seja algo... claro que é algo que ele vai precisar se dedicar, precisa de esforço, mas que ele perceba o avanço. E que não, pode ser prazeroso e pode não ser, né? Tem estudos lá que não são. A gente sabe disso, né? Eu mesma fiz várias formações, teve formação que foi na raça ali, suado, né? Eu sou psicanalista também, não foi fácil estudar Lacan, é difícil, você fica lá, você não entende nada.
tem que ter determinação, perseverança. E para os alunos a mesma coisa. Estudar trigonometria, tem um monte de coisa que é muito difícil. Então, essa ideia de que você também sente seu avanço, sabe? Você percebe seu avanço. E você perceber como é que você aprende. Então, acho que essa é a distinção que eu posso fazer de escola, que eu estudei, meus pais estudaram, e que hoje a gente favorece. Eu brinco, falo, eu queria ter estudado no Projeto Vida, eu falo isso. E a escola que a gente sonhou e faz ela acontecer diariamente. Hoje ela é exatamente a escola que vocês sonharam ou ainda está caminhando para esses sonhos concretizar? Olha, eu acho que sempre é caminho, né? Sempre tem caminho de avanço, mas ela é a escola que eu queria ter estudado. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu queria ter sido criança nessa escola, queria ter sido adolescente nessa escola, queria estar lá no momento de decisão da universidade, nessa escola, que é isso que a gente, no ensino médio, por exemplo, tem essa ideia de você descobrir o teu projeto de vida. Eu fiquei, assim, um tempo ali, sem saber. Porque você falou da psicanálise também. Isso. E eu entrei em sociologia primeiro. Da sociologia que eu fui descobrir que era fonoaudiologia. Então, eu sabia pouco de mim quando eu entrei na universidade. Eu acho que hoje a gente, no ensino médio, claro que sempre é uma trajetória, sempre é muito singular, pode ser que o aluno comece de um jeito, vai para outro, mas pelo menos a gente leva o que a gente teve de experiência de vida, né? Então, dele poder descobrir mais sobre ele, quem é ele, o que ele gosta, o que ele gosta e funciona, porque às vezes você gosta, eu gosto de dançar, mas eu não sei dançar direito, eu tento, estou lá até hoje, tento dançar, mas não é algo que funcione, aptidão, né? Não é uma coisa que vai lá e funciona bem para mim. Outras coisas funcionam melhor. Então, mas esse eu gosto, eu enxergo assim, tal, isso aí não pode lá na frente criar meio que na contramão aí uma falta de cooperativismo, porque é o que eu quero, é o que eu faço, eu enxergo o mundo assim, e de repente, peraí, você enxerga de outro jeito, então vai para lá. Não sei, eu estou fazendo uma pergunta. Fazendo uma provocação. Olha, o que eu penso, que a gente só pode se relacionar com o outro quando a gente sabe quem a gente é. Isso é uma perspectiva, mais de posição de vida minha. Certo. Tá? Agora, toda escola tem seus dispositivos para ou o trabalho é cooperativo ou não é cooperativo. A Projeto Vida é uma escola onde o trabalho é cooperativo, onde a gente olha para o coletivo, onde a gente investe em muitas formações dos professores para a ideia de convivência. Eu mesmo tenho uma formação em convivência em escola. É uma pós-graduação que eu fiz, a Mônica fez comigo, é uma pós-graduação que pensa isso. Como é que eu favoreço para eles conviverem melhor? Porque a gente acredita que a hora que você convive melhor ali no seu ambiente, que você trabalha de forma cooperativa, você aprende mais, que você aprende com o outro e você aprende na diversidade. Então, um mundo diverso, ele é mais conflituoso, né? Uma escola que tem mais diversidade tem mais conflito, mas como é que eu aprendo com o conflito? Para que ele serve? Né? Eu posso olhar o conflito como uma ameaça, mas eu posso olhar um conflito como uma forma de conhecer a mim mesma melhor e o outro. E aprender a lidar com isso, porque não existe vida sem conflito, né? Não tem. Sim. Eu não estou falando de guerra, tá? Sim, porque guerra não, é uma claro, coisa. Claro. Guerra eu não quero, ninguém quer, mas conflito é inevitável ao humano. Porque você pensa de um jeito, eu penso de outro. A gente vai ter que encontrar. As criações foram diferentes, tudo. A escola é esse ambiente, né? Que ele é um pouquinho de representação da nossa sociedade. Então, uma família pensa de um jeito, outra família pensa de outro, né? E todos estão lá, naquele mesma sala de aula. Então, como é que a gente trabalha isso? Então, para nós é muito importante, é muito precioso que eu aprenda a conviver com a diferença e eu aprenda a viver com a divergência. Então, você pode pensar uma coisa, eu posso pensar outra. Claro que quando você tem lá para trabalhar junto com alguém que pensa igual você só quer isso, né? Claro, eu quero esse mundo, claro, é mais fácil. Mas a perspectiva de desenvolvimento é menor também. Então, eu ter que ouvir a opinião de outro e ter que considerar a opinião dele, que é muito diferente da minha, e conviver com essa divergência, tem hora que a gente não concilia.
E é isso também a gente vai trabalhando com eles, porque vai ter um momento que não tem conciliação. E não tem o caminho do meio. Tudo bem, mas eu convivo com você, sendo muito diferente de mim. Você convive comigo. Então, é essa convocação que a gente faz para todos, né? Para todos os professores, para os alunos e para as famílias, né? Às vezes a família pensa muito diferente. Eu acho que o grande problema está aí, nas famílias, porque a criança ela está absorvendo, ela é uma esponjinha e tal. Tá, legal, mas a família veio de outra criação, né? Veio de outra Eu nunca colocaria formação. que a família é um problema, porque eu acho que a família ela é como ela é, né? E ela tem famílias que têm muita afinidade com o projeto pedagógico da escola e tem famílias que não, escolheram por outros motivos. A questão é possível a gente conviver com a divergência? Eu sempre falo, quando eu tenho alguma questão mais, um dilema maior ali com uma família, eu digo, olha, eu consigo conviver com você pensando desta forma e a escola pensando dessa. Você consegue? Se você consegue, eu não tenho dúvida que é rico para o seu filho. Porque a família está pensando naquele filho e no desenvolvimento dele, e a escola está pensando naquele estudante e no desenvolvimento dele. Ambos querem coisas semelhantes, só que em perspectivas diferentes. A família muito na perspectiva individual e a escola na perspectiva coletiva. Então a gente vai falando, e a gente vai levando isso para as famílias dizendo, o mercado de trabalho é assim, ele não é homogêneo, ele não é. Vai existir conflito, vai existir dificuldade. Então, se ele puder viver isso num ambiente seguro, num ambiente que ele se sente mais seguro, protegido, numa idade em que ele pode desenvolver isso, a gente acha isso mais rico. E aí, se a família pensa dessa mesma forma, ela fala, eu acho que sim. Então, nessa perspectiva, a gente vai trabalhando as famílias. Assim, hoje, eu imagino que seja mais fácil mão de obra do que há 30 anos atrás, porque era um pensamento inovador. Olha, não era, não falaria não isso. Não, era um pensamento inovador. Quem era muito, assim, para nós era muito claro o que a gente precisava para a formação do professor, né? Então a gente tinha, eu lembro assim, a gente tem uma professora que está com a gente há muitos anos, até hoje, ela é incrível. E ela trabalhava num lugar muito conservador quando ela veio procurar projeto. E a gente olhou para ela, conversou meia hora com ela, lá uma entrevista, que deu para entender que a posição de mundo dela era possível fazer uma formação e ela ser a professora da Projeto Vida. E como foi? Então, depende um pouco de que convicção essa pessoa tem de vida. E aí, a partir daí, você faz a formação. Então, isso era difícil do ponto de vista de você ter que ter um programa muito robusto de formação, como a gente tem até hoje. A dificuldade hoje é outra. E aí, eu vou falar de sociedade, mais ampliando, que é a nossa sociedade não valorizar a carreira de professor. E aí você vai tendo menos professores. Essa é a questão. A gente tem menos pessoas com desejo de ser professor. E isso é muito... para a nossa sociedade é um impacto muito grande. Então, os professores... Não tem professor que não fica com trabalho. Não existe isso hoje. Você tem todas as carreiras que eles podem não conseguir trabalho. Professor não existe. É mesmo? É mesmo. Pode procurar. Porque a gente... fica nessa concorrência aí com as outras escolas para que os professores permaneçam, gostem de estar e que a gente consiga sempre conseguir bons professores. Então, o que a gente vai vendo, vai observando é não escolher ser professor. A nossa sociedade não está valorizando tanto professor. E eu sei que valorize, e eu sei que sem eles a gente não pode... Mas talvez isso não aconteça, além de poucas ações governamentais, mas por tantas notícias muito atrapalhadas de escolas públicas que saem na mídia todo dia, o professor leva cadeirada, o professor foi ameaçado. Né? Eu acho que tem... É um trabalho difícil, sempre foi e é cada vez mais, mas tem uma coisa da valorização da carreira.
pensa as famílias que você conhece, quais que elas falam, eu queria que meu filho fosse professor. Não tem. Você fala, eu quero que meu filho vai ser médico. Médico, advogado, astronauta. Então, e eu não tenho... E assim, cada vez mais as escolas remuneram melhores seus professores e eles têm lugares para ir. O professor não fica sem trabalho. Não fica. Médico fica, mas professor não fica. Então, tem essa perspectiva da gente pensar que sociedade é essa, que valor que a gente está dando para o professor. Tem lugares, por exemplo, na Finlândia, a gente está sabendo que tem uma crise lá com o professor. Eu fui visitar a Finlândia, eu conheci o trabalho deles, tem um trabalho muito interessante, muito legal, tem um sistema de formação, a universidade para você ser professor, muito interessante. Mas depois da pandemia, muitos professores estão deixando de ser professores, está tendo uma crise. Eu tenho conversado com alguns educadores de lá, eles falaram, não, vamos para outra carreira. Então a gente precisa parar para pensar para como proteger nossos professores, sabe? Como dar mais suporte para eles, como cuidar mais e como fazer com que na sociedade isso seja valorizado, sabe? Isso seja colocado e seja como um valor. E a gente vê em outros países que eu viajo muito para conhecer escola e tem países que valorizam muito, que a carreira de professor é muito valorizada. Mas você sabe que há 5 anos atrás, quando meu filho estava no exército e tal, a primeira semana dele de quartel, ele já tinha acabado de sair lá do ensino médio, né? E aí ele prestou uma prova, entrou como aluno, aspirante, puxa, legal e tal. Na primeira semana, o tenente dele lá falou o seguinte, vocês têm uma semana para estar matriculado na universidade, senão está todo mundo fora. Tá. E aí eles foram correr e tal, não sei o quê. E aí meu filho chegou em casa. Pai, eu quero fazer licenciatura em educação física. Falei, meu filho, pelo amor de Deus, é bom de exato, faz engenharia. Não, pai, mas eu gosto, tal. Meu Deus, como é que gosta? E justamente talvez seja uma questão, mas ao mesmo tempo eu sou frustradíssimo por não ser delegado de polícia, né? Tá. Era meu sonho desde pequenininho. Para isso eu teria que ter feito direito e tal. Mas meus pais não me deram essa opção. Tá. Né? Eu enveredei para um outro lado e tal. Tanto que hoje eu sou cursando de último bimestre, inclusive, da Faculdade de Bacharelado de Criminologia. Tá. Que é por paixão. Eu falei, vou fazer. Claro. Né? André, você é careca? Não, eu sou careca por opção. Quando meu filho entrou no exército, eu raspei a cabeça em homenagem a ele. Eu sempre fui muito apaixonado por isso, né? E aí eu torci o nariz, mas falei, puxa vida, deixa ele fazer o que ele quiser, né? Claro. E assim, hoje eu vejo ele trabalha num outro grande colégio aqui da Zona Norte, Colégio Dom Bosco. Ele é professor de natação lá, assistente ainda, porque não está formado, né? Claro. Vai ter mas ele vaga gosta, em qualquer lugar. Não tanto. Não, ele vai trabalhar onde ele mostra quiser. A foto das criancinhas, eu falo, puxa vida, olha, que legal, né? Sim. Além de que ele vai sempre ter um lugar para trabalhar. Além disso. Tomara, né? Sim. Deus te ouça. Não, sem dúvida. Legal. E hoje é assim, eu vejo, a gente vê na rua, por exemplo, a última notícia agora, tal do bebê reborn, né? A pessoa compra uma bonequinha e fala, é meu filho. Olha, assim, eu não sou um cara tão politicamente correto assim, né? Eu sou meio bravo com essas coisas. Pô, parece que você fala, deve ser apanhou pouco quando era criança, não é possível. Como que você enxerga tudo isso? Olha, eu acho que a gente tem uma sociedade complexa, que não dá pra gente colocar com resposta simples, né? Eu acho que não dá para responder simples para uma sociedade tão complexa como é a nossa. Eu acho que a ideia dessa velocidade da informação, ela fez um impacto e a gente não tem ideia do que significa isso. Eu acho que a gente não sabe ainda o que isso quer dizer. Porque eu acho que a gente está no olho do furacão. Eu acho que passado um período, os historiadores vão estudar nosso momento. E ainda bem que a gente morre, né? Exatamente, ainda bem. Eu lembro, uma professora, eu fiz aniversário recentemente, uma professora veio, me deu parabéns e falou assim, tomara que você tenha vida eterna. Eu falei, vida eterna? Não dá. Você me deseja tudo, alegria, felicidade, saúde, mas vida eterna, nem pensar. Eu brinquei com ela e tudo bem. Mas eu acho que é um momento
que também tem uma exigência para as famílias, para serem pais, muito, muito difícil. Assim, será que já não foi maior essa exigência? Eu acho que, assim, do que eu quero dizer? É nessa confiança em si próprio, sabe? Com a informação, você traz mais informação, mas você traz mais dúvida. Porque quando você não tem tanta informação, você tem menos dúvida do que como criar o seu filho. Agora fica, aquele especialista falou isso, aquele falou aquele falou isso, aquele falou... Isso faz com que a família se sinta mais insegura no criar o filho. Então, isso faz... E hoje tem aí provas mostrando que é mais complexo criar um filho hoje do que era no passado. Por quê? No passado parece que tinha um caminho. Não tinha. Tinha uma cartilhinha. Mas parecia que tinha. Mas não tinha, porque a gente vê aí um monte de adulto frustrado. Vamos falar dos adultos, também, da minha idade, tem muitos frustrados, muitos doentes, enfim. Que tem a ver com o que passaram, ok? Mas os pais tinham isso mais convictos. Faça isso, faça aquilo, vai assim, segue esse caminho. Tinha uma convicção que, se você estudasse, era como você ganhar na loteria. Então, para mim, foi muito claro para os meus... Eles me darem essa ordenação. Funcionou para o tempo que eu vivi. Eu não sei se para o tempo de hoje funciona. Entendeu? Porque o tempo de hoje não te dá certezas nenhuma. Então, é um mundo mais de dúvidas do que de certeza. A certeza absoluta, claro que elas também são perigosas, né? Porque nem você fala isso e não é verdade, claro, né? Não, né? Agora, a gente tá formando nossos filhos e nossos alunos, né? Criando nossos filhos e formando os alunos para um mundo que a gente não sabe qual é. Para uma carreira que a gente pode ser que surja outra carreira que a gente nem sabe qual é. Sim. Então, não é tão simples, é mais complexo. Então, eu acho que esse dispositivo aí dos bebês reborns, não sei, uma hipótese minha, é um ensaio para ver o que eu sinto com isso, para ser... Porque eu acho que também hoje, e eu acho isso muito bom, essa é a diferença da sociedade passada para a nossa, é de que as pessoas podem escolher não ter filhos. E isso eu acho muito bom. Então, é normal não hoje em quero dia. Ter. E tá tudo então, bem. Tudo bem. E aí, talvez, eu não sei, estou fazendo uma hipótese, que o bebê reborn seja uma tentativa para ver o que eu sinto. Não sei. Uma ideia, uma hipótese, uma brincadeira. Se for uma brincadeira, tá tudo bem, porque o adulto precisa brincar também. Então, eu acho que ainda é cedo para a gente falar qualquer coisa. Aí a gente vê esse pessoal, não, hoje nós somos o que nós queremos ser. Eu quero ser um cachorro e tal, e as manifestações. Cara, não sei. Tem muito... É isso, muitas... Pra que isso? Eu entendo a diversidade, cada um pode ser o que... Pô, mas não tem mais nada mais bacana para fazer? Não, tem. Tanto é que tem gente que está fazendo. É só a gente não dar muita luz para o que a gente não acha bacana também. Né? Porque tem um monte de coisa bacana que as pessoas estão fazendo também. E a gente pode botar a luz aí, né? No que a gente considera bacana. Eu acho que ainda... não tenho ainda uma posição muito clara sobre isso, porque eu acho que precisa ouvir essas pessoas um pouco mais, sabe? O que elas têm a dizer sobre isso, por que isso... Por que isso faz sentido para elas e para mim não faz, mas para elas fazem? Eu arriscaria ouvir mais, mas eu acho que pode ser... Mas elas só latem, professor. Mas pode ser que seja só uma brincadeira. Pode ser que seja isso seria rico. Pode ser que é uma tentativa de ver como é que funciona a maternidade e a paternidade. É se deparar com isso e ver o que sente. Pode ser que é algo para se mostrar mais, para se deixar mais visível. Eu não sei ainda o que isso quer dizer. Por enquanto, eu acho, assim, tudo que é estranho a gente olha com olhos. Mas a gente já viu muita coisa estranha que a gente entendeu que veio para ficar e que é bom. Por exemplo, a internet. Quando ela chegou, a gente... Sim, como é que uma foto sai do meu celular? A gente fez assim, né? Eu lembro que meus filhos eram pequenos, eu falava, tem coisa que eu não quero que vocês vejam. Mas como é que eu vou fazer isso, que é capaz de vocês porem censura para mim e eu não saber pôr para vocês, né? Como que você vai lidar com isso? Então, mas hoje a gente sabe que ela tá aí para ficar e que tem seus malefícios, mas tem seus grandes benefícios também. Então é poder lidar com isso de uma forma mais de conhecimento, saber mais sobre isso, né?
Eu não sei ainda o que é essa manifestação ainda, o que ela significa, então não faria uma posição ainda. Entendi, gostaria de ouvir um pouco mais, sabe? Saber mais. E o que a gente espera hoje? Por exemplo, vou citar alguns assuntos polêmicos aqui. Por exemplo, hoje se fala muito em descriminalização da maconha, né? Uhum. Mas a cannabis é usada como tratamento, um monte de coisa, sim, perfeito, né? Sim. Mas o que você, não como diretora de escola, como pedagoga, mas como mãe, como cidadã, pensa nisso? Eu acho que falta uma discussão melhor com a população e com todo mundo sobre isso, até para entender melhor, né? Porque eu acho que se a gente for pegar do ponto de vista de saúde mental, você pega muito alcoolismo também. Então, e ele está liberado, está lá, está livre para todo mundo consumir do jeito que tem vontade. Então, eu faria uma discussão mais ampla de entendimento mesmo, porque hoje a gente está alimentando o narcotráfico, a gente não pode nunca esquecer disso. Mas o que isso vai significar? Né? Escutar mais pessoas, escutar mais experiências de outros lugares, de outros países que fizeram e entender o que isso significa. Então, eu acho que falta uma conversa, uma discussão maior sobre isso na nossa população. Eu vou um pouquinho além. Por exemplo, quando a gente pegou o cigarro e começou a fazer essa discussão mais seriamente aqui no Brasil, a gente fez essa discussão aqui no Brasil, veio lei proibindo, veio lei que proibiu as propagandas, foi obrigado a colocar no maço de cigarro que ele era, o que ele causava. Foi feito um trabalho de base interessante com a população, que hoje é uma população que pensa sobre isso, sabe que faz mal. Pode decidir fumar, mas sabe que faz mal. Tem uma consciência sobre isso. Não é assim em outros países. Tem lugar que não é assim. E o consumo é muito grande. Né? Então, e tem lugares que teve um trabalho de conscientização que foi muito interessante, como o Brasil. Então, eu acho que falta essa discussão boa. Sabe? Uma discussão boa mesmo, sem ter a posição. A minha posição, sem ideologia de ninguém. Vamos conversar, vamos pegar algumas pessoas que estudaram isso, vamos pegar experiências de outros lugares que aconteceu e foi boa e que não foi boa, e vamos ver o que quer dizer isso para a gente, enquanto sociedade, poder ter uma posição. Eu pensaria isso. Entendi. Eu acho que falta uma conversa, uma discussão boa aí. Eu acho. Sexualidade. A gente fala da diversidade e tudo mais, tal. Você vai no Ibirapuera, no Parque do Ibirapuera, você tem lá um terceiro banheiro. Né? O que a senhora pensa de tudo isso aí? Olha, eu penso que a diversidade sempre existiu. Não é Alexandre hoje. O Grande, né? Não é hoje que ela tá colocada. É que hoje eu acho que o advento da internet favoreceu isso, porque as pessoas conseguiram encontrar suas comunidades. Então elas puderam se identificar, falar, então não é como eu não estou sozinho, eu não sou, né? Não sou eu. Tem um eu não sou um ET, né? Tem uma comunidade. Tem algo que acontece comigo, mas que tem outras pessoas que acontecem. Então, isso pode ser mais natural do que está sendo. Mas então, talvez isso não gera um preconceito da própria pessoa, porque ela penso eu que em certo momento ela fala, não, mas eu pertenço a esse grupo aqui. Quando ela diz eu pertenço a esse grupo, ela está se excluindo dos outros. E aí ou está se fortalecendo, né, para depois ela poder participar. Porque a gente tem que considerar que foi muito discriminado, que foi muito, teve um peso muito grande. Então... Mas hoje não tem mais. Tem. Opa! Não, mas hoje é assim... Tem. Tem muito ainda. A gente vê muito preconceito, muitas pessoas que discriminam. Isso é um fato. Isso dá para a gente pensar que é um fato. Então, como a gente vai lidar com isso enquanto sociedade? Porque uma coisa é o que eu vou lidar enquanto indivíduo. Você enquanto indivíduo, e que influência que eu tenho com a minha comunidade, ou que influência você tem com a sua. Outra coisa é o que a gente vai decidir enquanto sociedade,
do Brasil. E o Brasil é o Brasil, né? Gigante. Você está falando de São Paulo, que é essa população que a gente, de alguma forma, vai tendo um pouco de informação mais diversa. É uma comunidade diversa, né? E aí Mas é o mais adiantado que nós temos também, né? E é uma comunidade muito diversa. Mas você pega alguns interiores de São Paulo, de Nordeste, do Sul, que não tem essa diversidade, não tem essa visão de mundo, que é muito diferente. Então não dá pra gente falar do Brasil desse jeito. Sim, não dá. Não dá. Então não dá. O que eu penso sobre banheiro, não banheiro, eu acho que a gente tem que ouvir as pessoas que vivem isso. Eu não vivo isso, é muito difícil eu poder me colocar no lugar. Eu me coloco, mas eu não vivo. O que essas pessoas sentem quando entram no banheiro, o que ela sente quando ela entra e se ela é discriminada ou não. Então, eu acho que eu faria a mesma coisa, uma boa discussão de novo com a sociedade para a gente entender que sociedade é a nossa, sem idealismo, paixões, né? sem idealismo, sabe? Com fatos concretos. É uma sociedade diversa, sempre foi. Então agora, como que a gente lida com isso? Como que a gente vai entender essa diferença que hoje está mais clara? Sempre teve, mas hoje ela está mais visível. Então está visível, dá para a gente atuar. Então como que a gente atua? Eu penso isso. Religiosidade, Tá. né? Como é que você enxerga essa variação de religiosidade? Tem gente que fala que Jesus Cristo vai voltar, tem gente que não acredita em Jesus Cristo. Né? Como é que é isso? Eu acho que a religião é outra paixão, né? É uma paixão individual que vai se manifestar coletivamente, mas é de como cada um vai conseguir se entender com essa espiritualidade. E espiritualidade você pode desenvolver sem uma religião. Eu acho que qualquer religião é uma doutrina, qualquer uma. A judaica, a espírita, a católica, a evangélica, a budista, a taoísta, a umbandista, todas as religiões, elas têm dogmas, né? Elas têm doutrinas. Sim. E aí, cabe a você ver qual doutrina que se você quiser, né, adotar uma religião, você vai ter que ver que doutrina que você dá conta, que você entra e acredita, e isso faz sentido para a tua vida, porque eu acho que a religião tem muito a ver com essa ideia de te fazer algum sentido, porque ela é prescritiva, a maioria delas, né? Ela prescreve o caminho que você tem que seguir, siga assim, faça assim, e você pode se identificar com isso ou não, né? A gente é um país mais católico do que no mundo. Parece que ele é um dos primeiros países, né, em termos de catolicismo. Não sei se todo mundo quem não é católico, como que pensa isso, né? O que acha disso. Eu fui criada com a diversidade. Minha mãe católica, meu pai católico, minha mãe espírita. Eu fui criada dentro de duas religiões muito, muito diversas e muito ali, assim, presentes, né, na minha vida, muito presentes. E eu mesma não sou de nenhuma delas, mas eu me considero uma pessoa muito espiritualizada, assim. Eu acredito em Deus, eu tenho fé, eu tenho perseverança, tem um monte de coisa que eu tenho intuição, eu escuto minha intuição, mas eu não sou espírita nem católica. Agora, eu batizei meus filhos, né? Então, aí vai algumas... Eu sou madrinha de sete afilhados, então também vai o quanto você... que dogmas da religião te fazem sentido e que você quer fazer. Eu fui madrinha recentemente do meu sobrinho que tem 29 anos. Eu, quando batizei, desde que ele nasceu, era para eu ser madrinha. Aí, por um monte de coisa, muda daqui, vira de lá, e a gente não conseguiu batizar. E agora eu batizei. Eu me senti em paz, assim, batizando ele, né? E eu não sou uma católica, mas é o que, desde criança, isso fez sentido para mim. Então, eu acho que por exemplo, eu sei que eu tenho preconceito com algumas religiões. Eu tento trabalhar isso em mim. Nem falar, assim, de qual, para eu tentar lidar com isso. Porque eu acho que a hora que a gente assume que tem,
a gente pode fazer algo com Eu isso. tenho medo de algumas coisas. Então, medo pode ser um um pontinho do preconceito ali, né? Então, eu não tenho medo, mas eu tenho preconceito. Então, eu acho que aí mas eu também, o que você faz com o que você sente é a questão. Que você, por exemplo, tá falando, tenho medo. O que você faz com o seu medo? Você fica lá com medo? Ok. Agora, você pega o seu medo e quer matar o outro, não dá. Né? Esse é o problema, não é o que a gente sente, é o que a gente quer fazer com o que a gente sente, né? A gente quer parar de sentir isso, então eu vou lá e vou destruir. Não, eu sinto isso, então tenta lidar com isso. É a mesma coisa da raiva. Não tem o ser humano que não sente raiva. Todo ser humano sente raiva. O que você vai fazer com sua raiva? Controlável. Né? O que você vai fazer com sua raiva? Você vai lá e vai matar a pessoa? Não. Então, o que você faz com a sua raiva? É desenvolver esse autocontrole. Na escola, quando a gente fala de convivência, é disso. Como que eu lido com o conflito? Eu lido querendo destruir a pessoa ou eu lido tentando entender? Vontade teremos. Vontade teremos. Daí, a agir é outro passo. Né? Outro tema. Hoje, me parece que muito mais nascimentos e tudo mais com crianças com espectro autista, com síndromes de Down, de outras síndromes. De novo, a mesma pergunta. Você acha que tem mais ou volta naquele primeiro raciocínio lá? Claro, tem mais gente, óbvio, a proporção e tal. Vai aumentar. Mas me parece que está desproporcional, não está? Hoje, assim, tem diversos estudos, né, sobre isso. Tem uma linha que está olhando para isso, investigando, pesquisando, que a gente tem mais diagnóstico, tá? Então, pode fazer com que crianças mais Sim, sempre tiveram, antigas, mas a gente não mas sabia. A gente não identificava, não colocava um nome. Quando eu penso em escola, há 30 anos, eu identifico algumas coisas e falo, pode fazer sentido. Tem uma outra linha de estudo que pensa que pode ser um fator ambiental. Só que ninguém sabe o quê. Um fator ambiental. E se esse número realmente está aumentado. Então, o que se está fazendo agora é estudando se realmente esse número é um aumento. Se é real, né? Se é real ou ele tem a ver com se descobriu mais. A gente olhando para a escola, às vezes parece real que tem esse aumento, mas a gente não tem essa clareza, né? Isso está lá para a ciência estudar, eles estão estudando. Então, eles estão também pensando em fatores ambientais e tem uma linha de estudiosos do comportamento humano que pensam que pode ser como se fosse um sintoma da nossa sociedade, uma sociedade mais com menos relação com o outro, então isso pode impactar. Como foi na época Freud, teve lá as histéricas, né, que hoje a gente não vê tanto. Hoje você pode ver mais isso como um reflexo da sociedade que vivemos. Mas também é uma teoria que não está embasada em nada muito sério que dá para a gente levar em consideração. O de mais diagnósticos é um fato. A gente sabe que tem mais diagnóstico, que teve mais a própria medicina, foi se aprofundando, mas estudo a gente sabe que isso é fato. Né? E agora está se estudando se existe algum fator ambiental que pode... E estudando também se existe mesmo este aumento. Tem lugares, se você pega estudos provando que não. Tem lugares que você pega provando que sim. Então, ainda está complexo para a gente... Né? É complicado. Ainda está complexo para a gente... Mas já tem dados aí falando que sim. Mas se isso é real ou não, ainda a gente não consegue. E tem... levantando dados ambientais, sei lá, poluição, tipo isso. Água, não sei. Estão começando a estudar para ver se tem alguma... Porque tem lugares com mais e lugares com menos. Então, isso também estão estudando. O que quer dizer isso? Cada geografia que... O que tem a ver, né? se é ambiental ou não. Porque pode ser, pode não ser. Então, a gente não sabe ainda. Legal. A escola Projeto Vida, hoje, ela tem também o estudo de outras línguas. Sim. Né? E isso, a gente pode dizer que é um colégio bilíngue ou não? A gente pode dizer que é uma escola que investe muito para os alunos serem fluentes em inglês e em espanhol.
Porque mas pra vai rumar a ser bilíngue? Então, é um pensamento, olha, talvez num futuro a gente quer que isso aconteça ou não? olha, primeiro que bilíngue é um ninho de mafagafos, né? Entendi. Começa daí, tem A definição já é complicada. Isso, não tem uma regularização. O que é um ensino bilíngue? O que é uma educação bilíngue? Entendi. Qual é a carga horária? Como é a formação desses professores? Quanto tempo de inglês as crianças têm que ser expostas? Pelo que, assim, algumas escolas se intitulam como bilíngue, nós podemos ser também, Entendi. pela carga horária. Agora, como não está definida essa regulamentação, vamos dizer assim, a gente se coloca como uma escola que os alunos vão ser fluentes em inglês. Entendi. Em vez de se falar somos bilíngues. A gente pode falar, porque eu Sim, tenho a se não educação tem infantil. regulamentação, Eu tenho educação infantil que tem 1 hora todo dia Porque de aula. a gente escuta, a gente fala, não, mas para ser bilíngue tem que ter tal coisa, tem que ter tal coisa. Isso. Mas Porque, se não olha, tem a regulamentação, não é. Vamos pensar. Nesse momento tem que ter Para nada. ser bilíngue, você tem que ensinar 2 línguas, certo? Sim. Então você tem que ter a mesma carga horária de língua A mesma portuguesa e frequência, matemática. claro. Então, só por si, isso a gente olhando as escolas não é assim. Algumas favorecem o inglês em detrimento da língua portuguesa, da língua materna. E aí a gente vai também olhando crianças que voltam para a nossa escola, né, ou que vêm dessas escolas, que elas não têm... a hora que você olha o desenvolvimento da língua materna, ele não é tão desenvolvido. A gente precisa investir nessa linguagem, porque tem uma dificuldade de interpretação de texto, uma dificuldade na escrita, uma dificuldade de metalinguagem, porque você, né, aprender a língua materna é muito importante entender a sua cultura para poder ser inserido em outra cultura. Não, é verdade. Então, isso é muito importante, né, para nós. A minha esposa faz uma pós-graduação em bilinguismo. Exatamente. Eu fico Não, meio, e ela eu tá vou estudando ótima. Deixa ela... estudando de tabela ali. E é assim... Que legal, quanta coisa, né, que a gente fala, puxa... O que a gente pensa é isso. Os nossos alunos serão fluentes em inglês, é isso, e em espanhol. Então, porque a partir do 6º começa espanhol também. Então, essa é a ideia que a gente tem. E para isso eu tenho que ter professor também que tenha pós-graduação, que estude educação bilíngue. Mas uma escola, para ela ser bilíngue, ela tem que ter a carga horária igual de língua materna e a outra língua que ela escolher, né? E não é isso que a gente vê acontecer. Elas se intitulam, mas dá a mesma carga horária, às vezes, que a nossa. Ou então dá uma carga horária gigante da língua mesmo inglesa. Que tenha, se não tem regulamentação. E da língua inglesa, mas não tem da língua materna. Então, é diverso ainda, tá? Fora os professores que vão ser sempre concorridos, são esses, que sabem inglês. Puxa vida. Sem dúvida, vai ser já é muito concorrido esses professores. Legal. Professor, eu acho que a gente tentou falar um pouquinho de tudo. Sim. As considerações finais, a senhora fale o que achar que deve. Eu espero que o nosso papo tenha sido engrandecedor para quem está nos assistindo, né? Para mim, pelo menos, tirou muitas dúvidas e talvez dar um cutucão assim no jeito de você ver o mundo, né? Eu acho que, assim, para mim, assim, o que eu gosto sempre de pensar de cada coisa que eu escolho fazer, o que eu estou levando, né? O que eu levo? Eu levo que conversar ninguém vai substituir o humano, eu acho. Eu tenho isso como uma convicção. Ninguém vai substituir uma conversa, ninguém vai substituir uma troca de informação. Então, de experiência. Isso eu acho que é uma riqueza, né? Eu estou com 64 anos e essa ideia de que a minha experiência pode... mas que ela pode ser transmitida para as outras gerações. E eu aprender com essas outras gerações, né? Eu acho que, para mim, escola, assim, educação tem esse bem que eu estou sempre atualizada, né? Trabalhar com adolescentes, você sabe sempre como é que é o mundo, né? Você está sempre... eu tenho outras amigas que são da minha idade, mas não trabalham em escola, que às vezes eu estou achando que elas estão em outro mundo. Mas os adolescentes, eles têm uma característica que parece que chega numa idade, parece que é uma cartilhazinha, né? Eles ficam iguais.
Não é? Mais ou menos, Não, depende. o tipo de comportamento fica mais introspectivo. Fica Não, eu acho que é quietinho um momento da vida, né? É como a criança, se você comparar com uma criança ou com um idoso, né? Tem um momento da vida que tem algumas características. Da adolescência é essa, né? É um momento que ela não é criança e não é adulto, tá em suspensão ali, tentando entender o que ele é, hein? Eu vou ser, que adulto, como é que eu sou, o que eu vou ser, sabe? É uma crise. É um conflito, né? É um conflito, é uma crise, é uma trajetória, né? É uma despedida da infância, que é difícil fazer essa despedida, tem um certo luto. Então, essa tristezinha, assim, natural da adolescência é essa despedida da infância, né? Eu dizer tchau para a infância. E essa ideia de que os meus pais podiam tudo. Eles resolviam meus problemas, porque eles resolviam quando eu era criança. Na adolescência, eles constatam que não. Os pais não vão mais resolver. Então, a alegria dele não está mais na mão dos pais. É o corte do cordão umbilical, exatamente. Né? Isso é muito... E isso, assim, ele entende que os pais falham. Então, isso é muito sofrido também para o adolescente, descobrir isso. É sofrido para os pais, pela distância que eles colocam, né? Mas tem uma riqueza, né? E eu gosto de adolescente, então eu acho que eles entendem o mundo mais que a gente. Então, eles vão falando, o mundo é assim agora. É assim que fala, é assim que fala. É assim que... é assim? Entendi. Então eu vou aprendendo com eles também, né? E é triste, né? Cada vez que a gente aprende, a gente fala, meu Deus, fiquei para uma geração anterior. Eu acho que tem a riqueza de envelhecer também, né? Claro! E aí transmitir o que você está vivendo, né? Na velhice para os mais novos, acho que é sempre a troca do novo com o velho, né? A gente vai fazendo essa troca. Eu conto para eles a minha experiência e eles contam a deles, né? Então isso é rico. Acho que é isso que eu levo. Professora, tá bom? muito obrigado de novo por ter despendido seu tempo e assim, tenho certeza que tenha certeza que eu saí melhor do que eu entrei para essa conversa. Que bom, eu também. Eu acho que quando isso acontece, eu pelo menos saio daqui extasiado. Que bom. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você pelo convite, tá bom? Obrigada. Pessoal, até a próxima e acesse o conteúdo, a gente vai fazer os cortes e tal. E fique conosco aí, acesse o canal. Até mais.